Olha, no Você e o Doutor de hoje, nós vamos aprender mais sobre a obesidade. Vamos falar sobre isso. É uma verdadeira epidemia que atinge nada menos do que 500 milhão de pessoas no mundo. Só no Brasil, mais de 130 milhões de brasileiros enfrentam o problema. Estão acima do peso. Imagina só o risco disso, é uma ameaça à nossa saúde por vários motivos que você conhece bem. Esse mal afeta seriamente o corpo e a autoestima das suas vítimas, de quem está enfrentando este problema. Então a gente vai debater esse assunto e antes vamos acompanhar com bastante atenção, você é nosso convidado, vamos acompanhar com bastante atenção a reportagem da Natália Arcuri. Vamos ver. Jamon, o que tem no teu prato? Um arrozinho, uma lasanha, uma panqueca, um franguinho para light, né? Obesidade, uma epidemia mundial. No mundo todo, nós estamos com 500 milhões de indivíduos obesos. Por que é tão difícil controlar o próprio peso? Eu acho que é o olho. Eu acho que o nosso olho é maior que a fome, entendeu? 20 anos em guerra com a balança. Porque minha família sempre tem muitos chocolates, doces, que mais tem. Gordices, né, como dizem hoje em dia. Hoje você vai saber por que o brasileiro está mais gordinho e como identificar os primeiros sinais da obesidade. Se não houver mudanças, o brasileiro vai continuar engordando como os outros países em desenvolvimento. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e mais da metade deles estão acima do peso. Quando eu casei eu tinha uma faixa de 90 quilos, então uma faixa de quase 50 quilos a mais depois de casado. Eu me assumi gorda porque eu gosto de comer. Eu tive que fazer uma escolha, ou eu comia ou eu era magra. Eu decidi comer porque eu gosto muito. A medicina já tem as respostas para o surto de obesidade no país. Sedentarismo, dieta hipercalórica, come-se além do que se deve, come-se errado e o estresse se reverte naturalmente num comer compulsivo, resultando disso um aumento da obesidade no Brasil e no mundo todo. Aqui nessa casa, na zona leste de São Paulo, nós encontramos alguns exemplos de como esses fatores influenciam no peso de uma família. Tudo bem, Karina? Karina é a caçula da família Masi. Todo mundo adora comer, a gente sempre foi muito gordinho desde pequenininho. Na casa da Karina, a hora do lanche é um convite às tentações. A mesa farta faz parte da rotina criada pela dona Lucy. Antes eu era um pouquinho gordinha, cheinha. Só que agora, depois que eu adquiri diabetes, eu fui emagrecendo. Dona Lucy teve 3 filhas, Beth, Simone e Karina. Os problemas com a balança afetaram toda a família, mas foi a caçula quem mais sofreu com o excesso de peso. Esta era a Karina aos 2 anos de idade, depois aos 6. Aos 8 anos, ela pesava 80 quilos. A obesidade sempre foi motivo de bullying entre os colegas. E aos 14 anos, Karina decidiu abandonar os estudos. Eu resolvi sair do colégio. Hoje eu me arrependo porque as pessoas têm um futuro e eu não. A Karina tem 1,68 m de altura e chegou a passar dos 130 quilos. Teve diabetes, gordura no fígado, pedra na vesícula e falta de ar por causa do peso. Os alertas da saúde abriram os olhos e ela decidiu emagrecer de uma vez por todas. Cortei refrigerante, doces, balas. Hoje, Karina pesa 105 quilos. Segundo os médicos, ela ainda precisa perder pelo menos 35 para chegar ao peso ideal. Mas as conquistas até aqui já superam as expectativas. Nada melhor que se olhar no espelho e falar assim, nossa, como mudei, nossa, hoje eu sou outra Karina. Me sinto mais feliz, sabe? E nada melhor do que sair da casa das calças de 50, agora eu tô no 46. Reduzir medidas não é o único benefício do emagrecimento. Segundo o endocrinologista da Unifesp, Orsini Valente, quanto maior o peso, maior é o risco de morrer precocemente. Eu infarto mais precocemente, eu tenho acidente vascular cerebral, que a gente chama popularmente de derrame mais precocemente. Eu posso viver menos. Por isso, fique de olho na balança e descubra o seu índice de massa corporal. É só dividir o peso pela altura ao quadrado. Resultados entre 18,5 e 24,9 apontam o peso ideal.
Entre 25 e 29,9 alerta para o sobrepeso. Já o IMC acima de 30 revela obesidade, que pode ter vários níveis. Fábio tem 1,70 m de altura e pesa 124 quilos. Tem IMC de 42, grau 3 de obesidade. Fábio, há quanto tempo você convive com excesso de peso? Desde bebê, sempre fui gordinho. Nos últimos 20 anos, ele já emagreceu e engordou 8 vezes. Chega a perder mais de 20 quilos e depois engorda tudo de novo. É o chamado efeito sanfona. Eu me acho fofo, sempre, nunca me acho gordo. Quando eu acho que eu tô demais, aí eu dou uma diminuída, eu emagreço um pouquinho. Fábio é despachante, tem 37 anos e já sente os prejuízos do excesso de peso. Eu já tive falta de ar, eu já cheguei a subir uma escada, escureceu a vista, tive uma parada respiratória quase cardíaca. Mesmo depois do susto, a comilança continua. Nossa equipe acompanhou o almoço do Fábio na companhia de um colega de trabalho. Edson, mais conhecido como Jarrão, tem 33 anos, 1,90 m de altura e pesa 180 quilos. Ali na salada... Salada é 0. Muito rápido, muito rápido. Passou direto. Passamos Agora direto. aqui que interessa. O peso tá aqui. Tá aqui, é o bom. Arroz, feijão, lasanha, pastel, farofa. Você tem ideia de quantos gramas tem esse prato? Uns 800 gramas. E você, Jarrão? Umas 950. Juntos, os amigos vão comer quase 2 quilos. E ter a parceria do Jarrão torna a tua dieta mais difícil? Com certeza. É um chamando o outro. Ó, vem aqui que tem tal coisa. Ó, vem aqui que fizeram isso, saiu agora. Então é um perturbando o outro para comer, é muito difícil. Depois deste almoço farto, o Fábio e o Jarrão só vão comer de novo quando chegar em casa no fim do expediente, daqui a umas 9 horas mais ou menos. E esse longo período em jejum é apenas um dos inimigos de quem precisa perder peso. Eu tenho que me submeter a 5, 6 refeições ao dia. Eu tenho que tomar um café da manhã, um lanche importante, um almoço, à tarde um pequeno lanche e tenho que jantar. Em relação à frequência da alimentação, o médico divide os obesos em 3 tipos. O obeso madrugador é aquele que só come depois das 6 da tarde e avança pela noite toda. O beliscador é aquele que come aos poucos e troca refeições por lanches e besteiras. E o obeso guloso é aquele que come exageradamente o dia todo. Você se encaixa em algum desses grupos? Quer saber como eliminar o excesso de peso e ganhar qualidade de vida? Então veja as dicas do Dr. Antônio Spreusser, agora no Estúdio do Hoje em Dia. É isso aí, assunto do Hoje em Dia. Ó, o Roberto e a Ana não tem esse problema aqui não, eles não enfrentam. Eles estão magrinhos, estão ótimos aqui, cuidam muito da saúde. Você ficou acima do peso alguma vez na sua vida? Você sabe que eu tenho um metabolismo muito privilegiado, graças a Deus, né? Então eu nunca fui gordo, obeso, nada. Mas nos últimos anos, a idade vai vindo, vai tendo um pouquinho de barriga. Então, tomando os maiores cuidados da vida, e para mim muito simples, eu simplesmente cortei o tal do pãozinho, cortei os doces, cortei as frituras. E faço 3 vezes por semana o personal, faço exercício e jogo meu tênis no final de semana. Muito inspirado por ela, porque ela faz quase todo dia academia, etc. Tal. Então, consegui ficar, deixa eu levantar para você ver. Tá sequinho, hein? Deixa eu levantar, ó, aqui, ó. Absolutamente nada, graças a Deus, mas é duro olhar uma mesa dessa e não cair na tentação. Nem me fala, mas você serve de inspiração pra gente, tá certíssimo, muito bom. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Roberto e com a Ana sobre o outro tema de destaque do Hoje em Dia, que é a diferença de idade nos relacionamentos. Daqui a pouco a gente conversa sobre eles. Agora, estamos aqui com o Gominho, o Dr. Spreusser, eu e a Cris. Vamos falar sobre obesidade. Vamos primeira coisa, pra gente começar esse bate-papo, os riscos que as pessoas que estão acima do peso correm em relação à sua saúde. Vamos colocar uma arte aqui para o Dr. Spreusser nos ajudar. Então vamos lá. Coloca na tela, portanto, a partir de agora, os riscos da obesidade. Vamos lá. Então, primeiro diabetes, né, Dr. Spreusser? O primeiro risco, que é muito importante, é o diabetes. O sobrepeso e o aumento do peso faz com que a glicemia aumente no sangue. Tá. E isso predispõe a outras doenças também. Perfeito. Próximo, vamos lá. Outro risco importante que traz o diabetes é a hipertensão arterial.
Pressão alta. A pressão alta, vulga pressão alta. 14 por hora, 15 por 10, 16 por 11, e aí vai progressivamente, é perigosíssimo. Perfeito, vamos lá. Outro Próximo. risco importante é a morte súbita. A gente nem sabia que a obesidade predispunha a morte súbita. E hoje a gente sabe, e eu vou dizer já as causas principais. Tá bom, próximo então. Outro risco da obesidade é o acidente vascular cerebral. É quando falta sangue no cérebro, ou porque rompe o vaso, ou porque o vaso fica fechado mesmo por gordura. Isso mata. E o último risco que a gente tem é o infarto agudo do miocárdio, com parada cardíaca, arritmia. Então vocês estão vendo que a obesidade traz sérios riscos ao corpo humano. Agora dá pra gente mudar essa situação. O Edu sempre fala sobre isso aqui, sobre os cuidados que a gente precisa ter com a nossa alimentação. A gente está sempre falando sobre prática de exercícios físicos. A presença do Dr. Spreusser aqui no nosso programa ajudou nós três, viu? Quero dizer isso pra você, não é verdade, porque ele serviu de estímulo. Dr. Spreusser, posso perguntar? Quantos anos você tá? 62. 62. O cara é triatleta. Ele vai fazer o Ironman? Vou fazer. Vai fazer o Ironman. Como é que é o Ironman? Como é que é? Agora, tá chegando o dia. O que tem no Ironman? O Ironman você nada 4.000 no mar, pedala 180 quilômetros, depois corre 42. Repete, com quantos anos? É isso. 62. Tá legal, você tá no peso, tá tudo bem, né? É possível. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Nossa enquete lá no r7.com/hoje em dia. Você está feliz com o seu peso? Entre lá, dê a sua resposta e a gente vai falar sobre isso. Tem uma revelação aqui nos estúdios do Hoje em Dia. Porque um sujeito, amigo nosso, que já veio aqui várias vezes, sempre disse que estava tranquilo com o peso dele, mas parece que a coisa é um pouco diferente. E daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Participe do Hoje em Dia, mande seu selfie pra gente também. Tem muita informação para você. Cuidado com o excesso de peso é o destaque do Hoje em Dia. Antes da gente falar mais sobre obesidade, eu quero mandar um beijo muito especial a você, nosso telespectador de Minas Gerais, nosso telespectador mineiro. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por acreditar no Hoje em Dia. Liderança hoje muito grande em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Um beijo muito grande para Minas Gerais e muito obrigado, muito obrigado. A gente adora Minas Gerais, é tão bom ir para lá, não é, Cris? Delícia, obrigada. Viu que carinho que vocês têm com a gente só pode agradecer, viu? Muito obrigada. E adoramos a cozinha de lá, né? Não, sem dúvida, a gente vai pra lá, só faz coisa gostosa. Cada vez que eu vou pra lá, prendo um prato diferente, mostro pra todo mundo adora. A culinária mineira é uma das mais ricas do Brasil. Né? Pra mim é a melhor culinária do planeta. A comida de Minas Gerais é saudável, impressionante viu? e saudável. Saudável, Ai, né, como eu gosto disso. É comida de verdade, arroz, comida feijão. autêntica brasileira, né? É isso aí que faz bem pra gente, né? Então, doutor, a comida brasileira autêntica. Aí, vamos falar de comida. Feijoada. Como é que eu não vou comer uma feijoadinha, doutor? Como é que você não pode comer? Você não pode comer a feijoada inteira. É só um pratinho. Ó, mas antes da gente falar sobre obesidade, peraí, rapidamente aqui, Gominho, faz uma revelação pra gente, porque antes do começo, sempre você me disse, não, eu tô feliz, eu sou assim mesmo. E o que mudou, Gominho? Você quer perder peso? Né, assim, eu nasci com 5 quilos, né? Eu sempre fui gordinho, sempre fui. Só que você começa a se preocupar muito com não a pressão das pessoas na rua, seus amigos, e as pessoas começam a falar tanto e você sabe que é pro seu bem que tá falando, sabe? Ninguém tá falando que querem ver o meu bem. E assim, eu tô muito bem, eu tava até falando com o doutor agora, que meus exames estão normais, tá tudo ok, meu colesterol. E aí eu meio que relaxo, assim, mas eu sei que a gente acaba virando meio que exemplo, sabe? A gente quer... Eu não tô falando que eu sou uma pessoa totalmente famosa, mas quando a gente é meio público, a gente meio que vira um exemplo. Eu acho meio chato, assim, eu tô bem comigo, mas eu acho que eu poderia dar um exemplo melhor, sabe? De saúde, de me preocupar comigo mesmo e passar para o pessoal de casa isso, que me segue, enfim, esse tipo de coisa. Com quantos anos você tá, Gominho? 25. Olha, isso é importante também, porque hoje ele tá bem, os exames estão todos bons. Já vou, não sem querer se assustar, mas servindo como recomendação aqui. Com 25 anos, é mais fácil estar com o exame tudo em ordem, não é? Com todos os exames em ordem. Mas eu tava falando com a Cris e com ele agora, que ele é exceção, não é regra. As pessoas acima do peso sempre têm algum problema. Gordura no fígado, hipertensão, dor nas articulações. Ele é exceção, não é regra. Então você tem que aproveitar esse teu movimento de vida agora. Nossa sorte, assim, porque é isso que eu fico... Meu colesterol tá normal, minha glicose. Eu não tenho pressão, minha pressão é 12/8. E eu queria aproveitar ainda isso para poder piorar, sabe? Você vai ouvir tudo que o Dr. Spreusser vai falar aqui. E no final, eu vou te propor um desafio. Você vai ouvir, você vai aprender com ele hoje e eu acho que você vai aceitar o desafio no final. Cris, adorei isso. Vamos lá, doutor. Bom, vamos lá. Eu já gostei. A Cris tá tendo ideias, adorei essas ideias. É que eu adoro ele. Eu tenho algumas novidades para vocês, porque você e o doutor tem que trazer algumas novidades sobre obesidade, né? Vamos nessa. Então a gente tem aqui atrás do Zucatelli 2 corpos e 2 manequins. O
Esse aqui é o magro, a pessoa magra, e esse aqui é a pessoa obesa. Olha que coisa interessante. Está já comprovado que dentro do intestino da gente tem bactérias. A gente antigamente falava em flora intestinal. O termo mudou. Hoje o termo chama-se microbioma ou microbiota. E a gente sabe que as pessoas magras têm um microbioma diferente das pessoas gordas. Em outras palavras, teve um congresso na Europa agora, na cidade de Lyon, e uma especialista em obesidade infantil, que é da cidade da Antuérpia, na Bélgica, foi e ela fez o seguinte, ela comparou as bactérias do intestino das crianças gordas e magras e viu que as crianças magras têm uma bactéria chamada Firmicutes e as obesas Bacteroidetes. Bacteroidetes, olha o nome. Então as Firmicutes e Bacteroidetes hoje em dia estão tendo um grande papel em desenvolver a obesidade. Então, quando, por exemplo, o Justus falou agora, eu estava prestando atenção, ele falar, eu tenho sorte que o meu metabolismo é diferente, muitas vezes não é o metabolismo dele, mas sim as bactérias do intestino de pessoas mais magras são diferentes daquelas obesas. Então, qual é a pesquisa atual? Mudar, tentar alterar o microbioma e o microbiota da pessoa para ver se ela consegue emagrecer ou não. Fantástico. E outra coisa interessante no programa que eu queria falar. Vocês estão vendo a diferença da gordura marrom, da gordura amarela? Sim. Toda criança nasce, o recém-nascido, com muita gordura marrom, geralmente no timo. E você vai ficando mais velho, essa gordura marrom se transforma em gordura amarela. Existe um trabalho agora, recém-publicado, que a contração do músculo, aqui vocês estão vendo aqui em cima, olha, se a câmera trouxer para cá, perdão, Zucatelli, aqui, olha, a gente tem o músculo e aqui a gente tem a gordura. Você que está chegando agora, você está ligando a televisão agora, nós estamos falando sobre obesidade, o que há de novo nas pesquisas, Obrigado, nos tratamentos, e o Dr. Spreusser vai nos dar várias recomendações para a gente enfrentar esse mal, que é muito grave, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Olha só, eu vou pesar esse músculo e vamos pesar essa gordura, certo? Ali deu erro. Tira um pouquinho. Vamos tirar. Então, eu vou pesar esse músculo. Pode pôr de novo. Vamos lá. Olha, estou pesando esse músculo agora. É que ele passa de uma Uma certa... que não aguenta. Vamos lá, vamos indo devagarinho? Então, aqui, por exemplo... Vamos no limite aqui, ó. Quer ver? Esse músculo... 4,5 kg, vai. 4,5 kg. Agora vamos colocar essa gordura ali, por favor. Essa gordura também vai pesar 4,5 kg aproximadamente. Por que eu estou colocando isso aqui no programa agora? 4,5 kg. É o seguinte, toda vez que você pesa na balança, você está colocando o teu peso magro e o teu peso gordo. Então a soma da porcentagem de gordura com a massa magra vai dar teu peso total. Tá. Você começa a fazer atividade física, começa a fazer ginástica, você perde a gordura e ganha músculo. E seu peso fica igual. Às vezes você até ganha mais peso. E isso não significa que você está gordo. Então, o que é importante é a sua massa magra. A massa magra é músculo, pele, os ossos, o sangue. Essa que te dá saúde. E a gordura que está aqui, a gente sabe que é a maior glândula do corpo humano. A gordura produz hormônios e produz substâncias que lesam o nosso corpo humano. Por que eu estou falando outra vez daquela gordura marrom? O músculo, quando contrai, quando você está fazendo atividade física, ele produz uma substância, Justus, chamada irisina. É um aminoácido. E a irisina transforma a gordura amarela em gordura marrom. E a gordura marrom queima mais caloria e te dá mais saúde. Perfeito. Então, hoje a pesquisa está em achar a pílula do esporte, a pílula da atividade física, chamada irisina, que é uma nova descoberta e que atualmente teve uma pesquisa na Austrália e na Europa, que pegou pessoas na água gelada que tem... Como que você fica com frio? Você tem... Hipotermia, mas você treme. Esse tremor é o chamado... Como é que fala? Calafrio, né? Calafrio, isso. 15 minutos de gelo que você está com frio equivale a 1 hora de atividade física em termos de gastos calóricos. E isso quem faz é a irisina, é a substância do músculo. Agora, enquanto a gente não descobre essa pílula, que pode ser fantástica aí, quanto a gente tem que fazer de exercício físico? Por exemplo, pegando o exemplo do Gominho, que não faz nada, ele já falou pra gente, não faço nada de atividade física. Exato. Pra ele começar, qual é o mínimo, Dr. Spreusser, para começar a fazer efeito e mudar realmente a nossa vida? Então, nós temos que mudar o físico do Gominho. A gente tem que tirar a gordura dele e colocar mais músculo nele. Então, isso é uma coisa diária, Gominho. Você teria que fazer, por exemplo, um dia só caminhada.
No outro dia, musculação. Agora, quanto tempo, Quanto tempo de caminhada? Então, caminhada você deve começar com 30 minutos e antes ter passado por uma avaliação médica para ver se você não pode ter infarto, arritmia, evitar a pressão arterial. Depois que você passou por essa avaliação, começa a ter atividade aeróbica, por exemplo. Todo dia, meia hora, tudo bem. Só que não faça todo dia a mesma coisa. Cada dia você faz uma coisa diferente. Senão você vai cansar e o teu corpo não vai aceitar aquilo lá. Então a gente tem que ser de uma forma bem gradativa para você conseguir incorporar aquilo no teu dia a dia. Então 30 minutos está ótimo. Depois, no outro dia, você faz um pouco de musculação. No outro dia, bicicleta e assim por diante. Você tem que ter uma pessoa para te orientar. Sim. Falando nisso, doutor Spreusser, a gente tem uma convidada lá no Rio de Janeiro com a Mariana Leão. Bom dia, Mariana, que já passou pelo efeito sanfona, engordou, emagreceu. A gente quer saber todos os segredos dela. Bom dia. Bom dia, Cris. Solange Couto está aqui com a gente hoje. Pois é, esse tal efeito sanfona já bateu na sua porta, né, Solange? Oh. Ela já perdeu, Cris, 43 quilos depois da cirurgia. Tá vestindo o manequim 40, né, Solange? Bom dia, Cris. Bom dia, telespectadores. Bom dia, querida. Bom dia. Foram 43 quilos eliminados pós-cirurgia bariátrica. Eu cansei realmente de fazer dieta, fazer isso, fazer aquilo e o exercício em si apenas, eu não tinha força suficiente para mais dieta e para exercício. Decidi pela cirurgia, o médico que me acompanhou me aconselhou realmente, eu estava com 118 quilos na época, então em janeiro, 17 de janeiro do ano passado, fez um ano agora, 17 de janeiro próximo, e muito feliz com os resultados, eu voltei a ter a mobilidade que eu precisava por ter um filho de 2 anos e meio, eu voltei a ter ânimo de comprar minha roupa outra vez, a lingerie, que eu já não me animava, porque não era lingerie, era um paraquedas, né? Vamos combinar que eu não gostava mais de comprar nada disso. Sapato mudou número, vasos nos pés, nas pernas, dores nos membros inferiores muito, inchaço, retenção de líquido. Eu fiquei muito feliz com os resultados que eu obtive até aqui. Quer dizer, você voltou a ser a Solange original, porque você foi modelo, sempre foi magra, né? Como a Cris falou, teve esse efeito sanfona, então você não se conformou com a obesidade. Não, eu não queria, eu não era contente. Eu vejo algumas pessoas que têm excesso de peso, a obesidade, a mórbida ou não, dizer, eu sou um gordinho feliz. Parabéns pra você. Eu fiquei muito infeliz e muito triste. Eu não gostava de ter meio das minhas pernas escurecidos, aqui no braço, porque assa, o sutiã que machucava no ombro. Me prefiro dessa forma, como eu sempre fui, antes de ter tido um problema com cortisona, que foi o que me deu excesso de peso, por retenção de líquido. O doutor está aí, ele pode explicar depois pra gente isso. E aí passei a ser gulosa. Agora, o único probleminha que fica na cirurgia é que a gente opera o estômago, mas não opera a cabeça, porque eu continuo gulosa, eu só tenho que controlar, porque senão devolve. Ela falou, Cris, quando chegou no camarim, que viu um monte de bolinha de queijo que deu vontade de comer tudo. Então, quer dizer, doutor, tem que controlar também o lado psicológico, isso é importante para quem faz a cirurgia, né? Sem dúvida. Eu estou muito feliz com esse depoimento da Solange, porque eu acho que muita gente em casa vai se identificar, com certeza. Porque, como ela disse, algumas pessoas dizem, sou feliz. Às vezes, essa felicidade que a gente vê não existe. É uma felicidade por fora, até para a pessoa ser aceita na sociedade, porque existe, sim, muito preconceito. E ninguém é gordo porque quer. As pessoas, às vezes, têm um problema de saúde, às vezes um problema psicológico, passam por isso e querem mudar essa situação e não sabem como, né, doutor? É verdade, tem toda a razão. Eu acredito. Solange Couto, um abração para você. Eu lembro de você, se foi no Ei Doutor, a gente conversou bastante. Parabéns que você emagreceu. E eu queria dizer o seguinte ao povo brasileiro, a todos que estão vendo o programa. A obesidade é um problema, não é só brasileiro, é do mundo inteiro. E muitas vezes está na nossa mão, como médicos, ajudar as pessoas. A gente sabe que às vezes você está passando um problema de ansiedade, depressão, estresse, e você tem aquela correria do dia a dia, não tem tempo para nada, você acaba comendo a mais. A gente sabe o que acontece, mas a gente tem que dar o lado positivo da vida, o lado positivo desse seu commitment, dessa tua capacidade de mudar a tua vida, né? O compromisso. Então é um compromisso, eu sei que é difícil, eu também, tem dia que eu não quero treinar, mas eu vou treinar porque eu sei que me faz bem. Então, eu posso só falar aqui um pouquinho atrás de vocês dois, o que acontece? Você já vai falar, olha, daqui a pouquinho o doutor Spreusser vai nos dar mais dicas, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. A gente vai dar várias dicas para você, eu só quero fazer um lembrete para você, antes de você continuar aqui, só quero fazer um lembrete a você. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre relacionamentos em que a diferença de idade é grande. A Solange também vai participar, ela também vai falar sobre isso direto do Rio de Janeiro. O Roberto está aqui com a gente no estúdio, com a Ana Paula, a gente vai falar sobre isso com eles aqui e com a Solange lá no Rio de Janeiro. Eles vão contar um pouquinho do exemplo de vida deles.
fez, para você entender como que isso acontece, como é uma relação assim. Agora, doutor Spross, você pode continuar, vamos lá. Obrigado, Zucatelli. Então, só para a gente lembrar que tem algumas doenças nossas do corpo humano que você não pede, às vezes você tem. Doença da tireoide, por exemplo, hipotireoidismo, da obesidade. O Justus falou na idade, a gente vai ficando velho, não tem jeito. Agora estamos falando sobre obesidade, como enfrentar a balança, como vencer este inimigo que provoca tantos riscos, traz tantos riscos para a nossa saúde. O doutor Spross, ele está nos ajudando, trouxe várias informações, certo, doutor? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá. Agora aqui nesse modelo que a gente criou, que a Márcia criou junto com o Arce, do você e do doutor, tem uma artéria cheia de gordura. E é por isso que as pessoas morrem por infarto, quando fecha essa artéria, não vai sangue para o coração, ou AVC, que é no cérebro. Então, isso daqui acontece nas pessoas que têm hereditariedade. Às vezes, muitas vezes, a pessoa é magra, mas tem esse entupimento. Eu posso estar com a veia entupida? Hereditariedade. Hereditariedade. Os pais, avós que tiveram infarto podem dar isso em você. Ou com os maus hábitos também, a obesidade, como é o nosso tema. Certo. E aqui é um vaso sanguíneo, comparando um vaso com o outro. Aqui é um vaso normal. Essas pintinhas brancas que vocês estão vendo é a molécula do açúcar. Aí você come açúcar, fica obeso, não pratica atividade física. Olha aqui, ó, isso aqui é um vaso de uma pessoa que tem diabetes e pré-diabetes. E a gente sabe que o pré-diabetes e o diabetes podem levar, então, ao entupimento desse vaso sanguíneo aqui. Como a Cris Couto acabou de falar... Solange. A Solange Couto, desculpa, Solange, um abração para você outra vez. Ela começou a ganhar muito peso e ela começou a não ver saída. Fechava a boca, fazia atividade física, mas ela é muito nervosa, eu vi que ela comia demais. Então foi indicado a ela fazer cirurgia bariátrica. Eu trouxe aqui rapidamente 3 modelos do que se faz atualmente. Primeira coisa é colocar o balão, balão intragástrico. Por endoscopia, não precisa abrir, não precisa fazer buraco, nada. Por endoscopia, o endoscopista coloca esse balão, ele enche com 500 a 600 ml de azul de metileno. Por que é azul de metileno aqui dentro? Porque se romper esse balão, o xixi vai ficar azul. Então a pessoa sabe que rompeu o balão e vai para o médico porque não tem sintoma. Esse balão aqui você perde 10% do seu peso. Certo. Por exemplo, se o Gominho quiser colocar o balão, ele vai emagrecer 10%. Certo. Depois de 10%, ele pode fazer a cirurgia bariátrica. Porque às vezes a pessoa está muito obesa e não tem condição de operar. Então a gente põe o balão primeiro, emagrece e aí faz. Quanto tempo a gente pode ficar com esse balão? 6 meses. 6 meses. No máximo 6 meses. Todas as pessoas podem ficar? Todas as pessoas. Tem pessoas que põem o balão e se sentem muito mal. Tem que tirar. Doutor, mas a maioria passa bem. E a função desse balão, por exemplo, a gente vê que ele ocupa um espaço. Exato. É para que, na verdade, a pessoa se alimente menos e caiba menos. Exatamente. Comida, isso chama-se cirurgia bariátrica restritiva. Ela restringe o espaço de dentro da cavidade. Tem risco, doutor? Não, nenhum. O balão é uma coisa fácil de colocar. E a outra é a banda gástrica. A banda gástrica, o médico faz uma laparoscopia pequena e coloca essa banda, um anel, que, olha aqui, o estômago se divide em 2, olha. E só 50 ml é que vai entrar de comida aqui. Então, restringe também a quantidade de alimento. Isso daqui a pessoa perde 10, 20% do peso. Mas é claro que a cirurgia bariátrica, como essa aqui, ela é feita também por videolaparoscopia. Não precisa abrir a barriga. Muitas vezes precisa abrir, porque não tem jeito. Mas na maioria das vezes por videolaparoscopia, por aqueles buraquinhos. Certo. E o médico pode fazer esse bypass aqui. Essa é a técnica mais usada no Brasil, que é a técnica de Capella. Esse bypass, esse atalho, o que é isso, doutor? É assim, olha, aqui você tem o esôfago, o estômago e todo o intestino. Aqui a gente pega uma alça do intestino, leva lá para cima no esôfago, gruda aqui, bem nessa porção do estômago pequenininho, e o alimento já vai direto aqui para baixo. Então é chamada de técnica desabsortiva, porque ela não absorve a comida, então você emagrece bastante. Popularmente, você comeu, já vira direto praticamente fezes. A quantidade, primeiro a quantidade, é muito pouco. Você come muito pouco e várias vezes ao dia. E o que você come já é absorvido. Eu vou até chamar a Solange lá no Rio, porque ela fez a cirurgia. Solange, qual cirurgia você fez e como você se sentiu depois? Foi difícil essa adaptação? Não, olha só, eu fiz a sleeve, o processo sleeve, que é para, ainda quem não é obeso mórbido, é obeso de sobrepeso. A minha cirurgia eu operei no dia 17, numa quinta-feira, 17 de janeiro, e na terça-feira seguinte eu fiquei internada sexta, sábado,
Passei em casa domingo, segunda, terça-feira eu estava no estúdio gravando novela Balacobaco aqui na Record. É uma cirurgia que ela não tem repouso, ela não pode ter repouso. Por quê? Porque você precisa se movimentar para não dar derrame nos membros inferiores, nos seus vasos das pernas. Você não pode pegar peso. O resguardo que tem que ter é de não pegar 1 quilo de peso que seja por um mês. Em compensação, no 31º dia você tem que começar a se exercitar, porque a dieta é muito pobre, muito rígida, e você perde muito, pode começar a perder massa muscular se não começar a se exercitar. E aí é que é o momento que começa a ficar muito bom. Quanto mais você se exercita, a dieta funciona, o peso, o excesso gordo vai saindo, você vai ganhando massa muscular, assim como o doutor estava falando, você ganha massa muscular e vai adquirindo de volta o que você tem de saudável que ter na sua vida. Isso é o bom mesmo da cirurgia. Você volta para você. Se você não faz exercício, fica deitado, você tem riscos de derrame nos membros inferiores e você envelhece, o seu rosto despenca, o seu corpo inteiro esvazia como uma bexiga de ar. Vai esvaziando, esvaziando. Se você malha, se você corre atrás, eu malho na areia. Malho todos os dias, pelo menos por 1 hora, 1 hora e meia. O dia que eu não posso, eu faço em casa, que seja um abdominal, que faça uma esteira, uma bicicleta. É muito importante. É uma cirurgia que te ajuda, sim, mas você tem que fazer todo o complemento. É a história de Deus. Faz a tua parte, eu farei a minha. Boa, Solange, muito bom. Bem, é isso aí, né, doutor? Não adianta fazer a cirurgia e depois não dá prosseguimento. E uma coisa que eu queria falar que é importante, a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Medicamentos, tirou do mercado vários remédios que cuidavam da obesidade. E isso, para nós clínicos e endocrinologistas, trouxe um problema muito sério. Porque a gente sabe que a obesidade, muitas vezes, tem que ser tratada, porque é uma doença. E isso a gente precisava ter ajuda. Então foi tirado alguns remédios, isso dificulta mais ainda. Tem uma polêmica grande sobre isso, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas isso não é empecilho. Agora vamos chegar aos melhores remédios para a gente combater a obesidade agora, aqui, não? O tratamento, um dos tratamentos que ajuda é a alimentação. E aqui eu trouxe alguns alimentos que aumentam a velocidade Roberto, Ana, de metabolismo, que são chamados termogênicos. E a gente sabe que o gengibre, às vezes eu venho aqui, o Edu prepara o suco verde e põe o gengibre. A Cris estava tomando agora. Também nem fala agora. Já entrei na onda aí, Edu. Aliás, por exemplo, a gente fez a mistura do gengibre com a pimenta, dedo de moça e com a cavalinha, que é diurético também. Para fazer o chá, você pode tomar ao longo do dia também. Para que serve isso? Porque aumenta a temperatura do corpo? Então, o gengibre ele tem uma propriedade que aumenta a temperatura e aumenta a reação química, como, por exemplo, a canela. Como, por exemplo, o mate, a linhaça, o café. A cafeína aumenta o metabolismo corpóreo. E a gente sempre tem que lembrar que isso é perigoso. Às vezes você toma 10 cafés, você não vai dormir, fica com taquicardia, tem úlcera, gastrite. Então, todos esses alimentos, por exemplo, a pimenta, que o Edu acabou de falar, pimenta é termogênica, ela aumenta o metabolismo do corpo. Vai precisar tomar cuidado com gastrite, úlcera, essas coisas. Então, vamos lá, quais são os alimentos, então, que ajudam, desde que com orientação do nutrólogo, do nutricionista, desde com orientação? O que é bom para acelerar o metabolismo? Todos esses que estão aqui, olha, o gengibre, a canela, o mate, a linhaça, tem um poder muito bom de limpeza intestinal, o chá verde, o café, a pimenta vermelha, o cacau também, ele tem cafeína e polifenóis antioxidantes e, finalmente, o óleo de coco, que melhora o nosso colesterol também. O óleo de coco foi a substituição de vários tipos de gordura em produtos industrializados. Então, aqueles que tinham muitas vezes as gorduras vegetais e tal, a troca veio pelo óleo de coco, por ser benéfico à saúde. E ele melhora o nosso colesterol e ajuda no metabolismo também. Mas tudo isso com orientação médica, hein? Do nutricionista, meus grandes amigos nutricionistas que ajudam tanto a gente no dia a dia, com atletas, pessoas que querem começar a fazer esportes. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Como é que era aquele negócio do desafio que você propôs, hein, Cris Flores? Olha, ele estava reclamando aqui, posso contar? Pode. Que ele se sente muito sozinho, que ele precisa de companhia para fazer exercício, para fazer a dieta, não é verdade? Eu acho que precisa desse... É um estímulo, né? Ter um amigo, um amigo, sabe? Pra apoiar. Te incentivar. Incentivar. Se a gente te apoiar, você faz? Se a gente acompanhar você? Super. Fazendo aula de dança, fazendo exercício, fazendo dieta. Vamos? Gominho modelo 2015? Posso fazer com você? Fechado? Fechado? Fechado, então.